Se você puder, coloque sua mão sobre o seu coração. Nós vamos entregar nossas vidas, nós vamos entregar a nossa petição nas mãos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Glorificamos o teu nome, ó Deus, pelo fato e privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Este lugar, Senhor, chamado casa de oração, onde o Senhor fala, onde o Senhor opera, onde o Senhor, Deus, muda e transforma o nosso coração e a nossa vida. Ó Deus, nessa manhã de forma especial te louvamos por essa mesa que está à nossa frente, Senhor. Ah, Deus, eu tenho certeza que muitos gostariam de estar aqui, mas não podem, Senhor, porque foram laçados pelo pecado, pela vaidade ou por outra razão. Mas nós te louvamos porque estamos aqui na tua presença, Senhor, porque apesar de tanta dificuldade, de tantas limitações, de tantas falhas, o teu sangue nos purifica de todo pecado. E nesse momento, ó Deus, vamos fazer uso da tua palavra. Eu te peço, Senhor, fala conosco, que não seja meramente um discurso ou uma oratória, mas que seja, ó Deus, a tua voz falando aos nossos corações. Glorifica o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Aproveita que você está de pé, abra sua Bíblia em um texto muito difícil de encontrar, Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 6. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. Acredito que todos acharam. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Você pode sentar? Graças a Deus. Bom, meus irmãos, o texto que nós lemos aqui é um texto conhecido, não somente a sua leitura, como também o contexto, né? O que aconteceu aqui. Acredito que todos nós, ou se não todos, mas a maioria, sabe muito bem sobre a criação do homem através de um casal chamado Adão e Eva, e sabe muito bem da intimidade, da amizade que havia entre esse casal e Deus. Não é nenhuma novidade eu falar isso para você aqui, mas esse texto especificamente, ele me chama a atenção porque ele me traz a memória, mas ele me ensina como o pecado entrou na humanidade, não no mundo, mas na humanidade. Porque se você notar, no capítulo 1 e capítulo 2, em nenhum momento a Bíblia fala agora Satanás entrou na terra, ou agora Satanás chegou à terra. Logo ele já estava. Bom, isso é tema de outro estudo. Mas nesse texto aqui, a Bíblia deixa claro o momento em que o homem, agora eu falo de forma genérica, homem e mulher, foram flechados, foram contaminados pelo pecado. E você há de concordar comigo que o tema pecado é assunto de estudo nas igrejas, em todas as igrejas, independente da denominação, da placa, do nome, do título, todas as igrejas lutam e falam sobre o pecado. E o pecado, ele é desafiador para a igreja por três razões. Primeiramente, porque nós queremos conceituar o pecado, ou seja, definir o que é pecado. Aí nós pegamos a etimologia da palavra, falamos assim: não, pecado quer dizer errar o alvo. Mas essa definição ela se torna um pouco rasa, porque o que é o alvo?
Que alvo é este? Né? O que eu tenho que fazer para não errar esse tal desse alvo? Então nós começamos a fazer uma definição assim mais romântica, mais espiritualista do pecado, e dizemos que pecado é quando nós aborrecemos a Deus, é quando nós entristecemos a Deus. Tudo aquilo que entristece a Deus, que aborrece a Deus, que, vou usar uma expressão muito humana, né? Que deixa Deus magoado conosco, esse é o pecado. Aí você então aceita, pois bem, então vou lutar para não aborrecer a Deus, para não entristecer ao Senhor. Bom, o outro desafio com relação ao pecado, depois de conceituá-lo, é identificá-lo. Eu já sei o que é, já sei a definição. Agora, o que é pecado? E existem dois campos que nós entendemos que há pecado. Primeiramente, no campo exterior. Tem denominações que acreditam que o pecado está somente naquilo que você pode ver. Por isso, eles se tampam todos no que se refere a costumes. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo e tal. Porque para eles o pecado é algo externo. Existem outros também, verdade é, que o pecado é lá de dentro, é da alma. Aí citamos o próprio Jesus falando assim: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Logo o pecado ele está localizado lá dentro da alma. E é claro que a alma contaminada, o que acontece com o exterior? O exterior também é contaminado. Não existe uma pessoa que vive em pecado na alma e por fora esteja 100% reto ou 100% santo. Não existe isso. Se a pessoa está contaminada, querido, não tem jeito, né? Se os olhos estão contaminados, tudo que a pessoa vê mal. Se a alma está contaminada, tudo que ela escuta mal. Quando uma pessoa chega para alguém e fala assim: poxa, você está bonito ou bonita, quando a pessoa está contaminada, fala assim: isso é ironia. Mas quando a pessoa não está contaminada, fala: poxa, que bom, obrigado. Mas quando está contaminado, tudo é uma tribulação, né? Poxa, essa roupa ficou bem em você, está me chamando de gordo, né? Tudo tem uma conjectura, tudo tem uma definição. Bom, mas o outro desafio com relação ao pecado, além de definir e também identificá-lo, é evitar. E para mim esse é o maior desafio da humanidade: como evitar o pecado. Eu não sei se você já leu a Bíblia toda, se não fez, eu aconselho você a fazê-lo, mas você vai ler a Bíblia toda, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantas for as vezes que você venha ler, você não vai encontrar nenhum homem nesta palavra que não tenha falhado em alguma coisa. Nenhum. É claro, com exceção do nosso mestre, eu não estou me referindo a Jesus, mas os homens. Pensa em Davi, bom, já pensou no pecado dele. Pensa em Abraão, já pensou no pecado dele. Pensa em Paulo, já pensou nas tribulações dele. Ele mesmo declarou: não, pelo amor de Deus, Paulo falava: aquilo que eu não quero pensar eu penso, aquilo que eu não quero falar eu falo, eu sou pecador. Então todos, como então evitar o pecado? Será que existe uma imunidade espiritual para não pecar? Não, não existe. Você pode fazer todo tipo de consagração, de separação, você pode orar todos os dias, você pode ler a Bíblia a todos os momentos, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser membro, novo convertido, mas todos nós pecamos. Isso é uma tribulação, porque quem não queria chegar num púlpito e falar assim: eu não peco? A Bíblia fala que aquele que disser que não tem pecado é o quê? É mentiroso. Se é mentiroso, ele está o quê? Pecando. Isso é uma prova, irmãos. Parece um ciclo vicioso. Como você pode então falar que não peca? Parece não, existe um ponto cego. Você sabe, você que é motorista sabe disso, né? O ponto cego, que você não consegue ver a pessoa que está na sua lateral. Existe um ponto cego dentro de nós que nós não conseguimos fechar, que nós não conseguimos evitar que o pecado entre. Aonde é esse ponto cego? Eu quero dizer para você de uma forma assim muito, não alegre, mas de uma forma assim muito reflexiva, que existe em cada um de nós um tendão de Aquiles. Em cada um de nós existe um ponto fraco que nós nunca vamos conseguir fugir dele. E esse ponto fraco se chama ego. Nesse lugar, foi por isso que eu escolhi esse tema, no ego, é um lugar sem Deus. Deus não consegue, por favor, me interprete bem quando eu falo não consegue, estou tirando todo o poder dele, porque nós não permitimos. Deus não consegue mudar o nosso ego, porque a Bíblia fala o seguinte: eis que estou à porta
e bato. Se alguém abrir, eu entro. E nesse lugar nós falamos: Deus, aqui não. Aqui no ego não. Aqui não, Senhor. E o que é ego? Eu vou dar para você duas definições. Primeira definição, a definição filosófica de ego, quer dizer o eu de cada um. Cada um de nós tem um eu aqui dentro. E esse eu nós tentamos proteger de todas as maneiras. Por muitas vezes nós tentamos escondê-lo. Quando você faz coisas que você não gosta, mas você faz. Quando você tem reações que é contrário a você mesmo, você está escondendo o eu que está lá dentro, aquele lugarzinho, aquela caixa preta que ninguém pode mexer. Eu não sei se eu já usei esse exemplo aqui, se já usei, me desculpa a repetição, mas é mais ou menos como uma mudança de residência, não é? Você faz questão de mudar aquilo que é grande, aquilo que é visível. Se o sofá está arranhado, você quer comprar outro. Se a estante balança um pouco, você quer mudar. Você muda tudo que é grande, tudo que é visível. Mas aquela caixinha de documento com conta de luz de 1840, com certidão de nascimento da tua bisavó, que já morreu não sei quantos anos, aqueles documentos você leva para tudo que é lugar. E se a sua esposa falar assim: para que isso? Um dia posso precisar disso. Nunca. Mas nós falamos: não, isso aqui eu posso precisar. Esse documento aqui, essa conta de luz, um dia é CELP, né? A CELP pode chegar para mim e falar: não, quando você pagou aquela conta de outubro de 1998, eu tenho aqui. Então nós guardamos aquelas coisas. O ego é isso. O ego é essa maleta preta de documentos que nós carregamos de um lado para o outro, porque ela não é visível, porque ela não é do exterior. Então é fácil carregar, é fácil levarmos. Então o ego é o eu de cada um. Agora existe também o ego, né, da psicanálise, da psicologia, que é aquela base entre o id e o superego, né? É a defesa pessoal. O ego, segundo a psicologia, é aquilo que faz você se defender daquilo que pode ser ruim para você, daquilo que pode te prejudicar. Então você tem esse ego como autodefesa. E de uma forma assim muito simples, muitas pessoas chamam o ego de brio. Alguém já falou isso com você? Mexeu com o meu brio? Não. Vou dar um exemplo aqui. Quando você era criança, alguém falava assim: eu duvido você pular dessa laje nessa areia. Aí você olha assim para a areia, olha para aquela altura e fala assim: vou pular, vou machucar. Aí seu coleguinha fala assim: sabia que tu não era homem? Aí o que você faz? Você pula, sabendo que vai se arrebentar todo. Por quê? Porque ele mexeu com o seu brio, né? Mesmas coisas as mulheres também, né? Eu duvido você montar cavalo. Não, sabia, mulher não tem coragem não. Aí é atribulado, nunca subiu num cavalo, mas porque mexeu com o ego, ela sobe e sabe o que acontece? Se esborracha toda. Mas o ego, na sua realidade, foi defendido. O brio também pode ser definido como ego. E esse ego, irmãos, ele é alimentado. Ele é alimentado pela vaidade, ele é alimentado pelos elogios, ele é alimentado pelo altar, ele é alimentado pelo destaque. O ego, ele é sempre alimentado pelas palavras. E eu costumo dizer para os meus amigos, irmãos, e transmito para você agora o seguinte: que é muito mais fácil se defender de uma crítica do que se defender de um elogio. Acredito que eu estou falando para você. Você se defender de uma crítica é muito simples. Você reage na hora, você fala assim: não, está me criticando por quê? Ah, pastor, esse estudo que o senhor deu é horrível. Aí é uma crítica, eu vou me defender. Como eu posso me defender? De duas maneiras. Eu posso agredir quem me criticou. Ah, ruim nada, você que não entende nada. Ou posso simplesmente melhorar meu estudo. Então é muito fácil se defender. Agora, elogio, irmãos, é um laço. Quando alguém chega para você e fala assim: olha, pastor, esse estudo arrebentou. Aí opa. Eu posso até falar de boca para fora: toda glória pertence a Deus. Mas por dentro está assim: caramba, eu sou demais mesmo. Eu tinha que vir do Rio de Janeiro para cá para arrebentar. O ego é muito complicado se defender. E o elogio, perdão. E se você deixar o elogio tomar conta, penetrar no seu coração, é como se fosse não, é um processual. Pouco a pouco ele vai te contaminando. Chega ao ponto de você acreditar que você é independente até do próprio Deus. Vamos analisar o poder do ego de duas formas primeiramente, depois vamos voltar para o texto. O ego desafia primeiramente a nossa comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus,
e tem o seu ego muito aguçado, ele corre um sério risco de perder a sua comunhão com Deus. Por uma afirmação muito simples, muito óbvia, a Bíblia fala o seguinte: não, eu não dou a minha glória para ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém. Não adianta, e o pior de tudo é que a pessoa fala assim: não, mas ninguém está vendo. Deus conhece. Quando você começa, ou quando nós, perdão, você fica muito assim direto, pode ficar ofendido, mas quando nós pensamos que somos autossuficientes, e quando chegamos na igreja ou fazemos alguma coisa e recebemos alguma coisa porque nós somos capazes, a nossa comunhão com Deus já foi rompida, porque a única coisa que Deus exige de nós é uma total dependência dele. A partir do momento que a sua força, que a sua esperança está em você mesmo, você já está com a sua comunhão com Deus rompida e você ainda não notou essa tragédia que aconteceu na sua vida. A comunhão com Deus, ela é rompida pelo ego, quando você se acha o maioral. Como disse aqui algumas vezes, e vou repetir, um certo pregador que pega o microfone num congresso de jovens, igreja cheia, não cumprimenta ninguém, não dá bom dia nem boa noite, muito mais a santa e gloriosa paz do Senhor, mas ele chega para o microfone e fica assim, imitando o barulho de um relógio. Já falei isso para você, né? O tic-tac, tic-tac. E o pessoal fica igual você está me olhando agora, e ele continua tic-tac, tic-tac, e olha e fala tic-tac, e de repente alguém, ô glória, aí ele tic-tac, outro lá atrás, aleluia, e ele tic-tac, ô glória, tic-tac, depois a pessoa já começa, vai para o mistério, aí ele vai, pega o microfone e fala assim: está vendo? Quando o pregador é ungido, até o barulho de um relógio faz o povo dar glória a Deus. O ego está tão inflamado que não tem lugar nem para adoração, nem para a palavra de Deus. É o ego. O ego, primeiramente, desafia a nossa comunhão com Deus, e pior ainda, o ego desafia o nosso papel, homem e Deus. Quando o ego está cheio, está como aquele peixe que infla para não ser mutilado pelo seu predador, sabe o que acontece? Nós invertemos os papéis, nós não sabemos mais quem é Deus. E existem muitas igrejas assim hoje, que as pessoas não sabem mais quem é Deus. Será que eu sou servo? Será que eu sou Deus? Será que eu mando? Ou será que Deus quem manda? Está uma confusão nas igrejas hoje, porque o ego está tão mais inflamado do que o sentimento de adoração, de simplicidade, de humildade, de dependência. E nesse texto aqui, a Bíblia nos mostra os 3 agentes do ego, ou os 3 caminhos do ego. Se você ler o versículo 6, você vai ver que é muito idêntico a Jeremias 9, 23 e 24. O profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, ele fala assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, e faço e uso misericórdia para com os homens. Se você ler o texto aqui, você vai ver que é a mesma coisa. Os 3 agentes aqui do ego, e eu queria que você notasse isso para você ficar esperto, e não deixar o ego te dar uma rasteira. O primeiro agente do ego é o quero ser, o segundo agente do ego é o quero saber, e o terceiro é o quero ter. Eu vou repetir: quero ser, quero saber e quero ter. Esses são os 3 caminhos do ego. Voltando a Jeremias: não se glorie o sábio na sua sabedoria, quero saber. Não se glorie o forte na sua força, quero ser. Não se glorie o rico na sua riqueza, quero ter. Esse é o caminho do ego. E eu espero em Deus que depois desse estudo aqui, esses caminhos sejam fechados, sejam obstruídos, e que o nosso ego, o nosso coração não esteja aberto a esse mal tão grande que é o mal da vaidade. Vamos ler aqui o texto, versículo 6. Versículo 5, quando o próprio diabo, o próprio tentador, ele fala o seguinte: porque Deus sabe
que no dia em que comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. Em outras versões, e sereis como Deus. Esse é o primeiro agente e caminho do nosso ego, é quando nós queremos ser deuses. Pastor, pelo amor de Deus, eu nunca quis ser Deus, nunca. Eu vou, de uma forma assim muito simples, mostrar para você que todos nós aqui, em dados momentos da nossa vida, já tentamos, ou pelo menos pensamos, que nós poderíamos ser deuses. Primeiramente, quando nós pensamos que o que aconteceu foi por nossa causa. Você, em alguma situação na sua vida, já falou assim: poxa, eu recebi essa bênção porque eu fiz isso? Alguém já pensou assim? Não, só eu. Eu consegui esse emprego por causa do meu curso. Eu consegui isso por causa disto. Eu consegui essa bela esposa porque eu sou belo. Eu consegui fazer ou conquistar isso porque eu me esforcei muito. Tem uma certa ilustração que diz o seguinte, que um certo moço passou por uma fazenda e tinha um senhor lavrando a terra, e o moço parou seu carro e falou assim: poxa vida, mas como Deus é bom, né? Como Deus é bom, choveu, tem aqui a sua plantação. Aí vai elogiando, falando: agora o senhor vai poder colher, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí aquele fazendeiro vira e fala assim: não, graças a mim, porque antes, quando era Deus que cuidava, era tudo cheio de mato. Quando era Deus que cuidava, não tinha nada, eu tive que capinar, arar e plantar, e agora, graças a mim. Você nunca pensou isso? Eu não estou falando, é claro, que com relação à planta, mas outra coisa. Poxa, que bom, né? Graças a Deus que a minha família está cuidada. Mas às vezes está lá dentro do coração: eu trabalhei. Quando o filho está lá em cima se formando: poxa, eu investi, aleluia. Isso aí é fruto meu, fui eu que fiz. Eu já contei para você que eu fui jogado no setor de informática sem saber informática. Fui trabalhar no setor de prefeitura e lá não tinha ninguém para trabalhar em informática, me colocaram. É bem verdade que na época a informática não era como hoje, era bem mais difícil. Para você dar uma linha de comando lá, um backup, por exemplo, era 19 linhas de comando. Para fazer uma cópia de segurança, tu imagina, 19 linhas de comando, se você errasse uma, não fazia o backup. Depois de terminar o backup, era 19 linhas de comando, tirando aquilo. Então era um negócio muito complicado. Eu não tinha nenhum curso, fui participar lá no setor que imprimia guia de IPTU. Tu imagina a tribulação de janeiro a março, era aquele montão de gente, era guia de IPTU, uma confusão. Resumindo a história, deu um problema no sistema lá, eu não sabia como resolver aquilo, nunca tinha trabalhado. Eram máquinas interligadas, não sei se você conhece aquela rede antiga chamada coaxial, que quando um terminal fica ruim, todos param. Hoje não, né? Hoje você põe um computador ali, um ficou ruim, não, mas quer parar tudo. E aquele tempo foi passando, o pessoal queria guia, não tinha guia, e vai, não tem. O prefeito muito calmo, uma pessoa, gente finíssima, quase crente, deu um chute na porta do CPD, numa sexta-feira, nunca mais esqueço, falou assim: quem é o responsável aí? Ninguém levantou a mão, fiquei lá parado. Quem é mais antigo? Eu falei: sou eu. Então você aí, por que tu não resolveu isso? Eu falei: não sei. Não sabe? Eu falei: não sei, não faço a mínima ideia. Então até segunda-feira, se não resolver isso, segunda-feira eu vou voltar aqui, vou mandar todo mundo embora. Na época era todo mundo comissionado, foi tribulou. Agora tribulou, mexeu com brio, né? Bom, eu cheguei em casa e fiquei: meu Deus, o que eu vou fazer? De sexta para sábado, e tive um sonho. Você fala: meu Deus, pastor, sonho é muito. É verdade, acho que se eu vivesse na época do Antigo Testamento, meu nome seria Ezequiel, e foi arrebatado em espírito, foi levado em espírito. Tenho certa inveja de Ezequiel. Bom, mas eu tive um sonho, e eu me lembro, nesse sonho eu encontrava um colega meu muito antigo, que era formado em tecnologia e estava morando em Florianópolis, lá no sul do Brasil. E no meu sonho esse rapaz sabia a resposta, só que ele é ateu, não sei se ainda é, mas até a época era ateu. Aí então, quando acordei, liguei para a mãe dele, pedi o telefone dele, aquela confusão toda, e falei com ele. Ele falou assim: como você sabe que eu sei a resposta disso? Aí eu contei para ele: Deus me revelou em sonho. Ele: Deus?
Deus me revelou em sonho que você saberia. Você está maluco? Na segunda-feira você me liga quando você estiver próximo da máquina, só vou poder te ajudar lá. Tá bom. Chegamos na prefeitura, pedi a telefonista, fez a ligação, cheguei bem cedo, ligou para ele. Ele falou assim: vai atrás da máquina, vê os códigos. Tinha uns códigos, umas chavezinhas. Qual o número que está? Eu falei, fui falando, ele: rapaz, alguém mudou a chave. Você inverte o número 5 para 7. Isso aí só, não botei, funcionou. Aí eu falei assim: Hildo, graças a Deus. Ele falou: graças a mim, eu que te falei. Isso é vindo de um ateu, isso é compreensível. Mas de nós, irmãos, o primeiro caminho do ego, né, é o querer ser mais importante, ser o melhor. E repito, cuidado com os elogios. Os elogios é o caminho para o pecado. Todos os elogios. Exemplo: você está bonita hoje, hein? Aí teu atribulado, teu marido não te falou isso em casa. Caramba, alguém notou. Foi um elogio. Aí você está lá trabalhando lá no seu serviço todo sério. Aí chega aquela senhora, aquela mulher, aquela jovem: você é tão responsável, você é um exemplo de homem. Quase que dá um aleluia no final. Eu queria ter um marido como você. E pior que a tua atribulada, tua esposa não falou isso em casa. Você saiu cansado, mas foi trabalhando, nenhum elogio. Aí o elogio entrou no coração. Aí no outro dia o cara já vai mais arrumado, já passa um gel no cabelo, já trabalha. Quando a moça passa, aí que ele trabalha mais ainda, se empolga mais ainda. Cuidado, o elogio é o caminho do pecado. Quando você estiver servindo a Deus na igreja, cuidado com os elogios. Hoje você arrebentou. Isso é do diabo, irmão. Hoje você arrebentou. Vigia. Olha, pastor, como disse um certo irmão lá de Caxias: pastor, que palavrão. Ele quis dizer aumentativo da palavra, né? Ele falou que eu disse um palavrão. Cuidado. Só existe um que é Deus. Só existe um que deve ser glorificado. Só existe um que deve ser adorado. Só Ele. Ele é. Nós estamos sendo, por graça e misericórdia dele, mas só Ele é. Cuidado com esse caminho. O segundo caminho é o querer saber. Muitas pessoas há tempos atrás, hoje não, falavam que seminário era coisa do demônio. Quem lembra disso? Você vai estudar a palavra de Deus, isso é coisa do demônio, porque a Bíblia fala que a letra mata. Oh, meu Deus do céu. Você está fazendo pós-graduação? Ih, está com um pé no inferno. Você está fazendo que filosofia? Ih, está condenada. É verdade. As pessoas antigamente acreditavam que o querer aprender era pecado. Não, a letra mata. Nós sabemos muito bem que a Bíblia está falando sobre a letra lei, né? A lei do judaísmo. Nada com relação a estudar, a aprender, a conhecer. O problema é que pela razão também vem o nosso ego. Nós começamos a questionar tudo. E deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta muito simples, mas muito desafiadora. Quem aqui já questionou a Bíblia? Gente, eu estou me sentindo no céu aqui, porque ninguém nunca questiona. Gente, sinceramente, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Jesus deveria ter voltado antes só para levar a igreja aqui. Irmãos, nós questionamos sempre. Vamos analisar alguns textos aqui, por favor. Vamos tirar as asas das costas, vamos analisar de forma humana, racional. Um peixe que engole um homem, e esse homem não morre, e ora dentro do peixe. Irmão, fala sério. Não, o peixe era tão grande, pastor, que ele se ajoelhou. Uma vez eu vi um pastor falando que a barriga do peixe era tão grande, quase igual a do Rubenilson, que ele teve condições de se ajoelhar, irmão. O tamanho era a barriga do peixe. Quando se ajoelhou, ficou, levantou as mãos. Ah, Senhor, me perdoe. Gente, nunca.
o mar se abriu. Você que nunca leu a Bíblia, mas viu na novela da Record. É um negócio tribulado, irmãos. Quando você está em frente a um mar assim, eu não sei se é por causa da idade, mas eu estou muito pensador, mas quando eu paro assim em frente ao mar, eu fico, meu Deus, só o Senhor pode ter feito isso. Eu fico com medo daquelas ondas, aí eu fico, Jesus, esse mar se abriu, gente. E o pior de tudo, que abriu e fechou quando era próprio, quando era adequado fechar. O povo hebreu passou cantando, eu fico imaginando se fosse na época de hoje, né? Os crentes passando no meio do mar, ia parar para tirar um selfie. Porque é um negócio espetacular, não é verdade? Tinha que deixar registrado. E quando o povo acabou de passar, está lá Miriam dançando, veio o exército de Faraó, o que aconteceu? O mar voltou. Irmãos, é um negócio que a nossa razão não consegue conceber. A nossa razão é o segundo caminho para nós pecarmos. É quando nós começamos a falar assim, não, isso aqui eu sei, isso aqui eu aprendi. Tem gente que vai fazer seminário só para questionar o pastor da igreja dele. Não, pastor, eu aprendi lá, eu estou sabendo melhor, eu estou sabendo mais, o pastor não sabe, o pastor não... A razão, não, porque eu fiz a faculdade X e Y, eu sei mais que todo mundo. Uma das coisas mais maravilhosas que tem na igreja, irmãos, é como Deus usa pessoas na igreja. Aqui não tem empresário, aqui não tem pedreiro, não estou depreciando nenhuma profissão, aqui não tem auxiliares serviços gerais, não tem filósofo, não tem psicólogo, não tem professor. Aqui todo mundo está no mesmo nível. Aqui um pedreiro prega, um filósofo se escuta. Já parou pensar só na igreja mesmo? Aqui uma pessoa que não tem uma formação, seja lá uma graduação, prega, enquanto aquele que é pós-graduado escuta. E escuta e se alimentado. Caramba, como Deus falou comigo. Como pode um negócio desse, irmãos? Como que a razão pode conceber um negócio desse? Só o Espírito de Deus pode nos mostrar que o conhecimento vem dele, não é verdade? Que a revelação vem dele. Cuidado com a tua razão, cuidado com o teu conhecimento. Você não sabe de nada ainda. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Quantos aqui querem ir para o céu para pisar na rua de ouro? Levante a mão. Teve uma que levantou assim. Você quer ir no céu para pisar em rua de ouro? Levante a mão aí, você que quer. Quer não? Tem gente que é tão humilde, gente. Tem gente que é tão humilde que quer continuar na terra. É um negócio assim muito espiritual. E se eu disser para você que você não vai andar em rua de ouro lá no céu? Você vai ficar atribulado comigo? E se eu disser para você que você não vai matar esse seu desejo? Poxa, aqui eu nunca tive nenhuma aliança de ouro, lá no céu eu vou pisar. E vou falar para meu marido, aqui, ó, tu não me deu aliança de ouro, aqui eu estou pisando, ó. Sua anta, seu pão duro, aqui eu piso. E se eu disser para você que lá no céu você não vai pisar em rua de ouro? Porque o livro do Apocalipse é todo formado e escrito em analogias, simbolismo, tipos. E se a Bíblia está dizendo para você simplesmente o seguinte: o que tem mais valor aqui na terra, lá no céu não tem valor nenhum. Se for só isso, você vai ficar decepcionado? Mas nós queremos e acreditamos com a nossa razão tão limitada que nós entendemos Deus. Esse é o caminho para o pecado. Por isso Paulo falou assim: gente, eu conheço alguém que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que não tem como falar, porque se ele fala, irmão, ninguém ia compreender. Por mais que você saiba, por mais que você tenha conhecimento, você não é a sabedoria. A Bíblia chama de sabedoria, sabe quem? O próprio Jesus. Ele é o verbo encarnado, ele é a sabedoria, ele sabe de todas as coisas, você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Nós caminhamos dentro daquilo que a nossa razão é limitada, nós caminhamos pelo viés do nosso conhecimento humano, mas o Senhor é muito mais do que você possa imaginar. O céu é muito mais do que você possa imaginar. Não deixe que a sua razão faça de você um incrédulo. Eu confesso para você que tem muitos testemunhos que eu não gosto de escutar, não. Às vezes a pessoa manda para mim lá: pastor, testemunho impactante. Fico logo com medo.
Porque tem certo testemunho impactante que deveria ficar entre parentes, mentirosos. Não, já contei para você da irmã que a bola de fogo fazia mamadeira para a filha dela, te contei, né? Isso é um negócio. A irmã com o filho, um neném, sei lá qual a idade do neném em casa, deixou sozinho em casa, foi para o ciclo de oração, e o povo, oh, que irmã, aleluia, essa irmã que é espiritual mesmo, essa aí que é crente. E o pastor, incomodado com ela, falou: irmã, e seu filho em casa, irmã? Você não se preocupa não? Não, pastor, Deus cuida, Deus cuida, é. Outro dia deixei ele aqui no ciclo de oração, eu deixei em casa, vim para o ciclo de oração, fazendo a vontade de Deus e tal. Quando cheguei em casa, perguntei lá ao meu filho lá: como é que você está, menino? Já está com fome? Tô não, mamãe. Por quê? Veio uma bola de fogo aqui em casa, fez mamadeira e me deu, irmão. Misericórdia, irmão, vigia. O outro que falou que acabou o combustível, ele botou óleo de unção. Acabou o combustível, irmão, mas o inimigo foi envergonhado. Eu tinha um frasco de óleo de unção, fui lá, botei no tanque, irmão, fui na igreja e voltei para a glória de Deus. Mentira, irmão. O carro, todo carro tem um equipamento que mede o combustível, né? E você tem que saber se tem ou se não tem. Você vai achar exagerado, mas isso falando em testemunho mirabolante. Rio de Janeiro, linha vermelha, engarrafamento. Isso aí é. Na linha vermelha você pode escrever um livro ou ler, depende do estado que você tiver, porque demora mesmo para você passar. E tem uma igreja no bairro chamado Ilha do Governador, que como ilha cercada de água, depende daquela ponte. E o pregador foi pregar lá e engarrafou, saiu tarde de casa, trânsito engarrafado. Ele ficou lá: meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Aí disse ele na pregação lá, que uma voz falou assim: abandone o carro e caminhe sobre as águas. E ele falou na igreja: eu vim sobre as águas, irmãos. Nunca mais esqueça. O pastor Eliseu, o pastor da igreja, levantou e falou: irmão, senta em nome de Jesus, que aqui não é lugar de mentira, não. É verdade, essas coisas nós questionamos, não tem como. Também não estou dizendo para você acreditar em tudo, você tem que ser racional. A Bíblia fala que nosso culto tem que ser racional. Nós temos que refletir verdade, temos que questionar, mas você não pode querer questionar até as ações de Deus. Não tem como você entender os caminhos de Deus, não tem como você entender tudo que Deus está fazendo na sua vida, não tem como. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os seus. Talvez você não consiga compreender por que eu estou passando por isso, por que eu estou vivendo isso. Irmãos, não tente entender Deus, aceite-o. Não tente entender os caminhos de Deus, aceite os caminhos de Deus, vai ficar mais fácil para você. Porque se você for tentar entender Deus com a sua razão, você vai desviar, você vai falar: Deus é injusto. E Deus não é injusto. O terceiro caminho aqui para o ego é o querer ter. Lá no versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável, querer ter. E vamos agora analisar friamente o evangelho que é pregado hoje. O evangelho que é pregado hoje em muitas igrejas é baseado exatamente nesses três pilares: ser, saber e ter. E o mais agressivo é o querer ter. Você tem que ter. Se você não tiver, está em pecado. Coitado dos meus pais, que sempre sofreram tribulações. Se nós fôssemos conceituar pecado por passar por provações, acredito que meus pais estavam em total pecado quando eu era criança. Mas o querer ter é a arma mais usada pelo nosso adversário. E você: não, pastor, eu estou imune, eu não, o diabo jamais falasse comigo. Queridos, ele falou isso com Jesus. Ele levou Jesus acima do pináculo e falou assim: tudo isso aqui vou te dar, se prostrar do quê? Me adorar. Por que ele ofereceu isso para Jesus? Porque o querer ter nos domina. Fala a verdade, quando você vai às compras, você não se sente tentado a comprar o que não pode pagar? Eu ia perguntar aqui a uma irmã, não vou fazer isso não, é maldade. Vou perguntar de forma coletiva: quantos sapatos a sua esposa tem em casa? Tem umas que tem uns 15 pares.
8 pares. Parece que é uma centopeia. Mas compram. E os homens não ficam fora disso não. Os homens hoje são muito atacados com relação à tecnologia. Os homens veem um negócio lá na loja. Olha essa TV aqui, gente. Uma vez eu fui comprar uma TV, me atribulei com o vendedor, porque eu falei assim para o vendedor: quanto que é essa TV aqui? Aí ele falou assim: essa TV aqui é mais barata e tal. Eu falei: quanto que é essa TV? Aí ele falou assim: não, essa aqui, vou dar um exemplo, não lembro bem, R$1.000. Eu falei: rapaz, é barata? É. E essa aqui é quanto? Era na época né, plasma, acho que é plasma, né? O primeiro modelo, plasma. Não tinha tubo de imagem, lembra? Aí eu olhei, falei: meu Deus, quanto que é isso aqui? Isso aqui, um exemplo também, eu não lembro o valor, 2.500. Falei: rapaz, vou comprar aquela ali, de 1.000. Ele falou: não, rapaz, essa aqui, ó, não tem nada atrás. Eu falei: mas eu não olho a TV olhando pela lateral, não. Eu fico de frente para ela, né? Eu não tenho essa crise, não, irmão. Mas nós, não é verdade? Não, porque essa aqui... nem podemos. E o carro, hein? Agora eu vou atacar um pouco os homens. Poxa vida, saiu o carro agora modelo 2018. Estamos em 2017 ainda. Queria tanto comprar esse modelo 2018, mas você pode pagar. Não, mas tem um carnê, tem uma facilidade aí, 60 vezes, 1.000 e poucos reais. Mas o seu carro não é desse modelo? É, mas agora é um modelo novo. O que mudou? A lanterna. Mudou a lanterna, mudou uma luz no painel. Era preta, agora está azul. Ó, gente, que modelo novo, tremendo. O homem, o querer ter. E o pior de tudo, irmãos, que esse querer ter, ele não fica limitado ao mundo, não. O querer ter hoje invadiu as igrejas. Tem pessoas que adoram a Deus não porque querem adorar, mas porque querem ter. Deus conhece o que são seus, o verdadeiro adorador. Senhor, olha eu aqui, Senhor, estou adorando, estou cantando. Aí ele sai: agora sim, agora eu vou ganhar o que eu quero. Outros oferecem o dízimo ao Senhor. Pega lá o dízimo. A esposa fala: você vai dar o dízimo? Vou. Aleluia. Por que você vai dar o dízimo? Porque eu estou no propósito com Deus. Eu estou com o propósito de ganhar 10.000 reais por mês. Aí ele vem e entrega o dízimo. Faz questão que todos vejam. Já acabou a fila de entrega, ele vem por último. Vem caminhando. Dízimo assim no alto. Tome, pastor, meu dízimo para a glória de Deus. Aí ele vai ao banquinho dele e fala assim: agora Deus vai me dar. Até o nosso culto a Deus hoje caminha hoje pelo viés do querer ter. Eu não me canso de falar, e eu sei que é repetido, por favor me compreenda. Altar não é lugar de receber, altar é lugar de dar. Igreja é lugar de entrega, não de receber nada. Deus nos abençoa porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós viemos aqui dar o nosso tempo a Deus, o nosso louvor a Deus, a nossa vida a Deus. Viemos dar e não pegar, mas o querer ter invadiu as igrejas. E sabe o que aconteceu com essa mulher? Pecou, se atribulou, porque o ego dela ficou inflamado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 9. Jeremias 9, nós vamos ler 23 e 24 e vamos fazer isso de pé, por favor. Você achou? Dever para casa, você vai sublinhar esse versículo, você vai viver esse versículo, esses dois versículos, melhor dizendo. Vamos ler, acredito que as versões são um pouco diferentes, mas vamos tentar ler juntos? Vamos nos esforçar para isso? Vamos lá, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas,
mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração. Nós vamos participar da mesa agora, mas antes vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que guarde o nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que guarde, que nos proteja do nosso ego, que nos proteja daquilo que é tão nocivo, tão ruim para a nossa vida espiritual. Porque, irmãos, vivemos aqui na terra 10 anos, 15 anos na igreja e não sermos salvos, que perca de tempo. Imagina você estar aqui falando, cantando, dizendo, chorando, e de repente Jesus fala para uma pessoa assim: não vos conheço, não sei nem quem você é. Para pensar num negócio deste. Para pensar numa situação de você orar, chorar, se esforçar, e quando chegar no dia da salvação, você não ouvir o som da trombeta, você não ouvir a voz do Senhor. De que vale isso? De que vale pensarmos que somos alguma coisa aqui e não sermos nada no céu? De que vale pensarmos que somos reconhecidos na terra e não sermos conhecidos no céu? De que vale isso? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se em conhecer Deus e saber que Ele é bom, saber que Ele é misericordioso, porque dessas coisas o Senhor se agrada, porque dessas coisas o Senhor tem prazer. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos entregar em Tuas mãos, Senhor, o nosso coração, Jesus. Senhor, somos falhos, somos limitados. Ah, Jesus, temos tantas dificuldades, Senhor. Muitas vezes somos tentados pelas nossas paixões, somos tentados pelos nossos interesses, somos tentados, Senhor, por aquilo que queremos ser, somos tentados por aquilo que queremos saber. Jesus, tenha misericórdia da nossa vida. Jesus, arranca do nosso coração a vaidade, o orgulho, a ambição, que sejamos pessoas, Senhor, simples, que sejamos pessoas, ó Deus, simples, ó Deus, em reconhecer que Tu és tudo em nossa vida, Senhor. Ah, Jesus, que possamos compreender o nosso papel aqui, que é de Te glorificar e Te exaltar. Seja bendito o Teu nome, Senhor, seja glorificado o Teu nome. Nós Te agradecemos por essa mesa, Senhor, que está à nossa frente. Senhor, bendito seja o Teu nome, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo Teu sangue derramado, Jesus, porque se não fosse por isso e pelo Senhor, nós não estaríamos aqui, estaremos laçados pelo pecado, mortos, ó Deus, espiritualmente, mas o Teu sangue, Jesus, nos lava de todo o pecado. Senhor Jesus, fala conosco, que possamos nos alegrar, Senhor, que possamos ser transformados para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Amém. E amém.